Vamos já trazer aqui algumas atualizações a respeito da guerra na Ucrânia. Parece que os russos continuam caindo como patinhos nos planos do Zelensky, nos planos dos ucranianos em relação à incursão ali na fronteira, no lado russo da fronteira, na região de Kursk. Um dos objetivos, segundo foi revelado pelo próprio presidente ucraniano, pelo próprio Volodymyr Zelensky, em relação à invasão das tropas ucranianas no território russo, um dos principais objetivos era justamente tirar a atenção e a pressão daquelas tropas que estavam ali atacando a Ucrânia, principalmente no leste, também ali na região de Kharkiv, na fronteira, e tentar fazer com que o Putin, então, redirecionasse essas tropas, já que os ucranianos meio que sabiam que o Putin não teria tantos soldados assim na reserva, né, de stand-by ali esperando para enviar para uma nova linha, que no caso podemos dizer que há uma nova linha de frente no território russo, né? Embora não haja ali literalmente uma linha em que ambos os lados tentem segurar ou romper, mas dá para se dizer que há um fronte ali no território russo. Dito isso, um dos objetivos principais era justamente a redistribuição, tirar o foco do leste, o foco de Kharkiv, o foco dos ataques e fazer com que o Putin trouxesse, então, grande parte dessas tropas para o território russo, de volta para o território russo. Vejam que plano genial do Zelensky, dito e feito. Eu falo que é um plano genial porque nessa brincadeira aqui, segundo foi divulgado na manhã de hoje, a Rússia redistribuiu 30 mil soldados de volta para a Rússia, para a região de Kursk, com um trabalho, quão duro seria o trabalho para os ucranianos para expulsar 30 mil soldados, né, do modo convencional para o território russo. Seria muito difícil, né, como temos acompanhado aí, é muito árdua a batalha, é muito dura a batalha dos ucranianos para conseguir empurrar de volta ali um pouquinho de território que seja na Ucrânia, né, as tropas russas. Dito isso, ao mudar a tática, por isso que eu falo que foi uma tática genial, ao mudar, o Zelensky conseguiu empurrar de volta um número absurdo de soldados para o território russo. Quero ler aqui a matéria que traz um pouco mais de detalhes. Antes eu quero pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal, caso você ainda não seja inscrito, aquele comentário, bom dia carequinha, valeu carequinha, o que você quiser, também faz o algoritmo rodar e alcançar mais pessoas, tá bom? Feito aí o nosso trato, feito o nosso combinado, ó. A Rússia redistribuiu, não é que o Putin enviou novos soldados da Rússia para ali a região de Kursk. Redistribuiu dos homens que já estavam, como o Putin diz, né, em missão. Já estavam participando da guerra, estavam na invasão na Ucrânia. Ele redistribuiu 30 mil soldados para a região de Kursk, que é o território, o lado russo da fronteira, né? Segundo o próprio Alexander Sirski, tá? Que aparece aqui, ó, na tela de vocês, um dos comandantes ucranianos, né? Um dos objetivos da operação de Kursk, da Ucrânia, era justamente divulgar, então, um número significativo de forças russas, tropas, né, de outros setores na Ucrânia, principalmente os setores de Pokrovsk e Kurakov, ali em Donetsk, disse o comandante ucraniano Alexander Sirski na manhã de hoje, dia 27 de agosto, portanto, eles tinham até a ideia mais ou menos de onde que o Putin iria tirar soldados para enviar de volta, de repente ali por questões de distância, eles tinham esse plano, essa ideia mais ou menos, né? Sabendo que o Putin não teria efetivo em casa para defender o território russo. Então essa incursão pode ter mudado tudo, desde do dia 6 de agosto, que foi quando os ucranianos avançaram no território russo. Isso pode ter mudado toda uma história, pode ter mudado todo o rumo da guerra, né? Com esses pequenos detalhes aqui, né? Ó, já que o Putin realmente teve que tirar homens do território ucraniano e enviar de volta para a Rússia, né? Ó,
À medida que a incursão de Kiev em Kursk entra então na quarta semana, né? A Ucrânia está no controle de 1.294 quilômetros quadrados e 100 cidades, entre vilarejos ali, pequenas vilas. Chegou a 100 o número então de vilarejos tomados pelos ucranianos em menos de um mês. Em menos de um mês. Isso inclui a cidade de Sudzha. Lembrando, segundo informações vindas do Oleksandr Syrskyi, comandante do exército ucraniano. Um total de 594 soldados russos foram capturados também, de acordo com o Oleksandr Syrskyi. Ou seja, um avanço, um ganho absurdo para o lado do exército ucraniano. Falando ali na Ucrânia, 2024, o Fórum da Independência em Kiev, o Syrskyi disse que Moscou realocou cerca de 30 mil das suas tropas de outros setores para a direção de Kursk, e esse número está crescendo. Ao mesmo tempo, a Rússia implantou suas unidades mais prontas para o combate no setor de Pokrovsk. Realmente está funcionando o plano do Zelensky, dos ucranianos, de tirar a pressão da Ucrânia, colocando pressão no território russo, fazendo Putin ter que tirar soldados que estavam lá somente na ofensiva para uma posição de defesa, para a defensiva e no próprio território, porque até então eles também vinham mudando entre ofensiva e defensiva, mas no território ucraniano, mais nas regiões ali, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, as regiões que o Putin controla parcialmente, as regiões que ele anexou ilegalmente em 2022, 2023, e agora eles começam a ter que partir para a defensiva no próprio território, tirando um pouco então, desafogando o território ucraniano. O inimigo está tentando retirar unidades de outras direções e, pelo contrário, está aumentando os seus esforços no setor de Pokrovsk, segundo o Syrskyi. De acordo com o general, a Rússia reduziu a sua atividade no sul da Ucrânia, mas continua avançando na região de Zaporizhia, que é onde tem a usina nuclear que está no controle dos russos. Então eles vêm tentando recuperar posições perto da aldeia de Robotyne, ali em Kherson, que também está parcialmente ocupada. As forças de Moscou estão tentando recuperar o controle de uma zona insular perto do delta do rio Dnipro, ainda segundo informações do comandante, tá? Oleksandr Syrskyi, que aparece aqui na tela de vocês. Eu sempre gosto de ver o que eles estão falando, o comandante, principalmente, porque eles têm a informação direta e reta, né? Do olho do furacão, podemos assim dizer, né? Tá aí, então, parece que um dos principais objetivos desse plano dos ucranianos está dando e muito certo, né? Por conta da incursão no território russo. Fico por aqui, obrigado quem ficou até o final. Tamo junto, valeu!